Seus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Seus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Seus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Aleluia! Senhor, a nossa confiança está depositada no Teu amor, no Teu poder, na grandeza do Teu nome, sabendo que nada nem ninguém pode vencer o Senhor, e nós pertencemos ao Senhor. Por isso, Pai, nós confiamos a nossa vida aos Teus cuidados, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, meu irmão, que Deus possa abençoar a sua casa, a tua família, nesse tempo tão especial que o Senhor preparou para nós estarmos juntos. Que bom nós estarmos juntos. Eu queria já motivar você, para que você possa reservar esse tempo que nós estaremos até o final desse culto. Deus tem grandes coisas para falar ao nosso coração. Deus tem grandes coisas para fazer na minha e na sua vida. Por isso, coloque o teu coração completamente na presença do Senhor. Não permita que nada roube o teu coração, a tua atenção. Depois compartilhe com outros irmãos o link desse culto. Com certeza tantas outras pessoas serão abençoadas através da sua vida, através desse tempo que nós teremos juntos. Abra sua Bíblia aí comigo, meu irmão. Filipenses capítulo 4. Eu quero fazer a leitura com você. Filipenses 4, a partir do versículo 10, eu queria que você pudesse abrir a sua Bíblia. Eu quero fazer a leitura com você. Paulo escreve essa carta para o povo ali de Filipos, e ele escreve de dentro de uma prisão, vivendo um tempo difícil, mas ele fala algo tão importante que eu queria que você pudesse meditar comigo na abertura desse culto. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente
em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo escreve esse texto e ele nos dá algumas dicas de como nós devemos enfrentar os momentos difíceis. Ele fala que ele alegra-se grandemente no Senhor. A alegria dele estava em Cristo. Ele fala que ele aprendeu a se adaptar a toda e qualquer circunstância. É isso que nós estamos vivendo. Um tempo de crescimento, um tempo de nós aprendermos muita coisa. E ele fala que ele aprendeu também o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, sabendo que todas as coisas são possíveis quando nós estamos em Cristo Jesus. Nós temos a certeza, meu irmão, que nós podemos confiar nele, porque ele está conosco em toda e qualquer situação. Ele está perto de nós, ele está junto conosco, e assim nós podemos vencer, e podemos vencer com alegria todas as dificuldades que nós temos enfrentado. Fecha aí os seus olhos mais uma vez, eu quero orar, pedindo que Deus possa manifestar essa alegria dele na minha, na sua vida, aqui na sua casa, em todo o tempo, e nos ensinar, assim como Paulo aprendeu, a que nós vivamos contente em toda e qualquer situação. Pai, nós exaltamos o teu nome, já cantamos aqui que nós confiamos a nossa vida aos teus cuidados. E nós queremos pedir, ó Deus, que esse seja um tempo de aprendizado. Aprendizado de nós nos alegrarmos no Senhor. Apesar das circunstâncias difíceis, apesar dos problemas que às vezes vêm, nós podemos nos alegrar na tua presença. E também, ó Deus, pedimos que o Senhor venha nos ensinar a nos dar essa alegria, a encontrarmos essa alegria no Senhor, a ponto de vivermos contente em toda e qualquer situação. E também, ó Deus, a nos lembrarmos que todas as coisas são possíveis para aquele que crê. Que nós podemos sim passar as dificuldades, mas nós podemos passar todas as coisas, porque o Senhor tem nos fortalecido. Que a tua bênção e o teu cuidado seja sobre a nossa igreja nesse tempo, e que nesse culto o Senhor venha manifestar a tua glória em cada casa, porque nós queremos sentir a tua presença, queremos ouvir a tua voz e queremos nos alegrar, porque o Senhor é o nosso Deus, em nome de Jesus. Vamos louvar ao nosso Deus, vamos adorar a Ele. Se entregue completamente nesse tempo de adoração, meu irmão. Vamos louvá-lo. Separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falhará, não. Mesmo sem merecer, sua graça se derrama sobre mim, teu amor não falhará. Sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma
fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Pois tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Ele é o mesmo ontem, hoje e pra sempre será. O amor dele não falha. Permita-nos entrar na sua sala, na sua cozinha, onde você estiver, e adore conosco. As circunstâncias estão, nesse momento, fazendo com que nós estejamos afastados, mas Deus não muda. Ele continua sendo o mesmo. E não sei o que você está passando. Eu não sei se você perdeu alguém. Eu não sei qual é a situação do seu trabalho. Eu não sei qual é a situação da sua casa. Mas tenha certeza de algo: nós temos um Deus que cuida de nós. Não importam as circunstâncias, Ele continua sendo o mesmo. Eu te convido a adorar junto conosco. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, pois eu sei que me amas. Seu amor não falha. Não falha e nunca falhará. Ele cuida de você. Ele cuida de você. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me lembro
alegrarei, todavia eu me 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 alegrarei. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Se alegre no Senhor, Ele é o teu refúgio, fortaleza na aflição. Não importa as circunstâncias, se alegre nele. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, Eu creio. o choro dura uma noite, o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei. Se alegre no Senhor aí ainda. Ainda Que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide. e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Eu não estou te vendo, eu não sei o que você está fazendo aí, mas o Espírito Santo de Deus sabe, Ele te vê. Querido, as dificuldades vão vir sobre todos, todos. Mas importa que eu e você continuemos alicerçados no Senhor. Ainda que passemos por dificuldades, que nós sejamos como os montes de Sião, que não se abalam, que permanecem em Deus, que não se deixam afligir pelas circunstâncias. Querido, você está passando por dificuldade aí, nós também, cada um passando a sua, mas Deus não muda. Ele não muda, Ele é o mesmo, continuará sendo. Ele é o mesmo que falou com Abacuque e inspirou Abacuque a dizer essas palavras. Querido, onde você está, mesmo que as coisas estejam difíceis, se alegre no Senhor, Ele cuida de você. O choro dura, o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, creia nisso, creia nisso.
O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira, cante isso aí, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Aleluia, se alegre nele. Aleluia, glória a Deus. Nesse momento nós vamos ter um momento de oração. Eu quero te convidar agora para juntar sua família, para que os pais possam orar por seus filhos, os maridos oram pelas suas esposas, as esposas oram por seus esposos, e todos nós em família, na sua casa, para que possamos realmente falar com o nosso Deus. Mas antes disso, eu quero ler uma palavra para nos levar em oração a Deus. Lá em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 7, aqui Jesus falando algumas palavras que nos leva a persistir em oração. Ele diz, a partir do versículo 7, peçam e lhes serão dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Amados, aqui o Senhor Jesus, Ele está nos convidando a buscar a Ele, a pedir a Ele, a bater a porta, porque a Bíblia está dizendo, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o nosso Pai, que está nos céus. E por isso Jesus está dizendo, não importa a situação que você está passando, não importa o momento que você está passando. Claro, nós estamos atravessando os momentos difíceis, esses dias estão se prolongando cada vez mais, mas nossa confiança está em Deus. Ele está dizendo, por favor, pedir, Ele será dado, busca em Deus, e nós encontraremos, porque tudo que nós precisamos está em Deus, está no Senhor Jesus. Porque Ele afirma aqui no versículo 8, Ele diz, pois todo aquele que pede, recebe. Ninguém chega perto do Senhor Jesus e voltar da maneira que Ele chegou. A Bíblia está dizendo, aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, aquele que bate, a porta será aberta. E nós buscamos o Senhor em oração, e nós pedimos a Deus em oração, e nós viemos bater a porta a Deus em oração. E esse momento que nós vamos falar com Deus, eu quero realmente te convidar, você juntamente com toda a sua família, a falar com Deus. Não apenas nesse momento do culto, mas toda semana. Tenha esse costume de orar, de buscar o Senhor todos os dias. A Bíblia está dizendo para orar sem cessar. Isso é, todos os momentos para falar com Deus. Quando nós falamos com Deus, Ele sempre está perto, sempre pronto para ouvir a igreja, aquele que o busca. Nós temos alguns pedidos de oração aqui. Eu quero que você também orasse por esses pedidos. Pelo irmão, do nosso querido irmão João, da Cidinha, que faleceu lá em São Paulo. Ora pela essa família.
Ora pela vida da Susan, uma criança de apenas 2 meses que está internada. Está precisando a filha do nosso querido irmão Manuel Júnior e da Mary. Precisa muito das nossas orações. Continue orando por ela. E ore também pela nossa cidade, pelo nosso país, pela nossa igreja. Enfim, ore pela sua família. Ora para todos nós. Oremos em nome de Jesus. Fale com Deus. A tua palavra, Senhor, nos diz para buscar, para bater, para pedir. Aqui está, Senhor Jesus, a sua igreja reunidas, Pai. Apesar de, Senhor Jesus, estarmos em casa, Senhor, mas Tu és um Deus que está mais perto de cada um de nós, Senhor Jesus. Oh Deus, pedimos ao Senhor para ouvir a oração da Tua igreja nesse momento, Pai. Entregamos, Senhor Jesus, Pai, as nossas famílias no Teu altar. Cuida, Pai, desse marido, Senhor Jesus. Cuida dessa esposa, Pai. Cuida dos nossos filhos, Senhor Jesus. Cuida, Pai, Senhor Jesus, das crianças, Pai, da nossa igreja, as mulheres grávidas, Senhor. Entregamos a Ti, Senhor Jesus, toda a nossa preocupação, Pai. Toda a nossa ansiedade, Senhor. Porque nós sabemos que o Senhor tem cuidado de nós, Pai. Oh Deus, olha para cada um de nós, Pai. Entra em cada casa, aquela casa que está sendo cultuando conosco neste momento, Pai. Cada um com suas necessidades, cada um com seus problemas, Pai. Cada um sendo com seus pedidos, Senhor. Porque nós sabemos que Tu és um Deus que ouve, que atende o clamor da Tua igreja. Abra aquela porta que está fechada, Senhor Jesus. Vem trazer a vida, vem trazer a alegria onde que não tem mais alegria. Vem trazer a esperança, ó Deus, onde que não tem mais esperança. Vem trazer ânimo, coragem, Senhor, para superar esses momentos tão difíceis, Senhor Jesus. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor sempre está conosco em todos os momentos, Pai. Apesar de que, Senhor, as incertezas da vida, apesar dos momentos difíceis, Pai, mas todavia, Pai, nós queremos nos alegrar na Tua presença, Pai, porque Tu és a nossa alegria, a nossa única esperança. Esteja conosco, Pai. Pedimos, Senhor Jesus, que em cada casa, em cada família, que haja a Tua presença, que haja alegria, que haja paz. Se houver qualquer enfermidade, Senhor, venha curar, Senhor. Que a Tua mão de poder seja estendida nessas famílias, nessas pessoas que tanto precisam do Senhor. Aqui nós pedimos, Pai, pela vida da Susan, Senhor. Cuida, Pai, dessa criança, Senhor Jesus. Entra, Pai, com Sua providência divina. Esteja com os médicos que estão cuidando dela, Pai, para que ela esteja curada e volta para casa, para que Teu nome seja glorificado, Senhor. Pai, louvamos, Senhor, Teu nome, Senhor Jesus, porque o Senhor tem cuidado, Pai, dos desamparados, Pai, tem cuidado, Senhor Jesus, da nossa cidade, do nosso país, Pai, apesar de tudo, Senhor, mas ainda continua sendo Deus, Pai. Cuida, Pai, Senhor, do João, da Cidinha, toda a sua família. Oh Deus, vem consolar os corações deles, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito para conosco, Pai. Continua cuidando das nossas igrejas, Pai, dos nossos irmãos espalhados, cada um nas suas casas, Pai. Senhor, fortalece a fé dos Teus filhos, Pai, nesse momento da pandemia, Senhor, para que a Tua igreja seja sempre inabalável, seja sempre forte, Senhor. Continua sendo a luz, Pai, das nações, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo que tem feito para conosco, Senhor. No nome de Senhor Jesus que nós oramos e te agradecemos, Senhor. Amém. Amém. Glória ao Senhor. Aleluia. Nesse momento nós vamos consagrar as nossas finanças ao nosso Deus. A Bíblia diz que tudo que nós temos, tudo que nós somos, vem do Senhor. Eu quero que você agradeça a Deus por seu trabalho. Fala com Deus, obrigado porque eu tenho sustento. Vocês também que está realmente precisando de emprego, continua falando com Deus, porque o Senhor sabe todas as coisas. Ele que supre todas as nossas necessidades. Aliás, esta semana é a semana das primícias. No próximo domingo, dia 21, é o domingo que nós entregamos as nossas primícias ao Senhor. Como que nós não estamos tendo os nossos cultos presenciais, você pode passar aqui na igreja toda semana, de segunda a sexta-feira. A igreja está aberta das 9 horas da manhã até meio-dia e depois do almoço às 2 horas da tarde até às 6 horas. Você pode passar aqui na igreja entregando a sua primícia, a sua doação. Aliás, se você também quiser entregar a sua oferta, o seu dízimo,
pode fazer isso também durante a semana, ou fazer uma transferência bancária na conta da igreja que vai aparecer agora na sua tela, para que possamos adorar o Senhor também com tudo que Ele nos deu, em nome de Jesus, e ajudar também os nossos irmãos que tanto precisam. Aleluia. Eu quero orar novamente ao Senhor, agradecendo a Deus por tudo que já Ele nos deu, né, para possamos consagrar a Ele. Oremos em nome de Jesus. Pai, mais uma vez, nos aproximamos diante da Tua presença, Pai, te agradecendo, Senhor Jesus, pela saúde que nós temos. Te agradecer, Senhor Jesus, pelo trabalho de cada um de nós, Senhor. Obrigado, Pai, Senhor Jesus, pelas finanças, Senhor Jesus, porque nós sabemos, Pai, apesar dos momentos difíceis, Senhor, não deixa faltar, Senhor, alimento na mesa dos Teus filhos, Pai. Te louvamos por isso, Senhor Jesus, porque Tu és um Deus de providência, um Deus que nos dá, Pai, aquilo que é necessário para a nossa vida, Pai. Muito obrigado por tudo isso. Agora, Pai, nós queremos consagrar ao Senhor todas as primícias que será entregue durante toda essa semana no Teu altar, Pai. Te agradecemos, Senhor Jesus, também, Senhor, consagrando, Pai, todas as ofertas e dízimos, Senhor Jesus, ao Senhor, Pai. Venha abençoar o fruto do trabalho dos Teus filhos, Senhor. Essa é a nossa oração, Senhor Jesus, que nós pedimos no nome de Jesus, Pai, que através dessas primícias e dízimos, Senhor, várias famílias sejam abençoadas também, Senhor. Os nossos missionários, Pai, que estão espalhados, Pai, em vários países, Senhor Jesus, também sejam abençoados, Pai, para que a Tua palavra continue sendo ensinada, pregada, Pai, em todos os lugares. Muito obrigado no nome de Jesus. Aleluia. Glória ao Senhor. Agora nós vamos adorar o Senhor. Mais uma vez, e logo em seguida estaremos ouvindo a palavra do Senhor. Adore conosco em nome de Jesus. Vaguei longe, longe do meu Salvador, mas a glória desceu e seu sangue verteu para salvar ao tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. A falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus, mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz.
povo lindo do coração, meus docinhos de coco, que saudade de vocês. Vocês sumiram, gente. O povo não sumiu, gente? Vocês estão notando? Faz tempo que a gente não vê esse pessoal, mas o que é isso? Aconteceu com vocês? Ai, nem fala, viu? Nem fala, porque não está fácil não. Mas que bom. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus por estarmos juntos. Eu quero dar uma folga para vocês. Fiquem à vontade. E antes de nós pensarmos na palavra, eu quero lembrar todas as mulheres da Terceira Igreja Batista que amanhã Pastora Salônica estará fazendo aquela live top às 18 horas, ok? E eu quero então que você prepare esse tempo, separe esse tempo, às 18 horas, terá esse encontro da Pastora Salônica. Meus irmãos, nós já oramos, nós já colocamos diante de Deus, mas eu queria que nós voltássemos a ter um tempo de oração de forma específica. Algumas coisas, elas parece que fogem do nosso controle. E a gente estava todo mundo assim tão feliz, porque até dias atrás, coisa de uma semana, a nossa cidade estava com um controle tão grande. De repente, em uma semana, os casos triplicaram. Os casos de pessoas contaminadas por Covid. Gente, está todo mundo sofrendo muito, mas deixa eu dar uma sugestão aqui. Se você não estiver aguentando mesmo, o ideal é você ficar em casa, mas se você não estiver aguentando, não vai passear no centro da cidade não, criatura. Vai passear, acha um sítio, uma estrada de chão, mas passear, ficar olhando loja. Nós não sabemos quem está ou não contaminado. E aí aconteceu o quê? Aconteceu essa explosão de casos na nossa querida cidade de Marília. Eu gostaria que você ficasse atento em relação a isso. Curiosamente, existe um caso, olha só. Tem uma situação que a gente está orando por ela, onde um pai e um filho foram contaminados. O pai está em estado grave. Estado grave. E aí a família está se perguntando: quem passou para quem? E aí fica esse sentimento de culpa, porque às vezes a pessoa, é claro que ninguém sai de casa para ser contaminado, mas por favor então, vamos fazer assim? Tem algumas pessoas que às vezes quer dar uma desestressada, aí sai da cidade, vai para uma estrada de chão, vai, sabe, curte, dá um trotinho, anda, caminha, vê a natureza, tá bom? Vamos esvaziar essa cidade. Agora, eu preciso ir. É diferente, tá bom? Amém? Glória a Deus por isso. Eu vou pedir agora que você se ajeite na sua cadeira aí, tá bom? Eu vou pedir que agora você possa se sentar bem na minha frente, tá legal? Porque aí a gente vai ficar bem olhando um para o outro aqui, tá bom? Aí a gente vai ficar juntinho, olhando de frente para todo mundo. Agora eu vou pedir que o menino dessa gravação aí, você dá um close aqui em mim, porque hoje eu não quero distância. Não. Por favor. O povo pode me ver bem de pertinho. E se precisar que a Patrícia também, Patrícia, eu acho que para dar um close em mim, você vai ficar aqui em cima, minha filha. Vem cá, por favor. Se aproxime, mas não se aproxime não. Isto. Bom, sabe por quê? Porque eu quero ver vocês de pertinho. Legal? Estão vendo agora a cor do meu zoinho? Legal. Ok, nós vamos pensar na palavra do Senhor nesse momento. É claro que a gente está tendo poucas oportunidades de estar juntos. Então, eu busquei na palavra
um texto que pudesse caber no momento que nós estamos vivendo, esse momento de distância. E aí, Deus me mostrou que a distância não impede o milagre. Os milagres continuam a acontecer, apesar da distância. E qual foi o texto que eu encontrei? Mateus capítulo 8. E eu quero que você ou abra sua Bíblia, ou você acompanhe a leitura aí de onde você está. Mateus capítulo 8. Nós vamos ler dos versículos 5 até o 10 e depois o versículo 13. O 11 e o 12 ele pode ficar para ler depois. Mas diz assim o texto. Mateus 8, 5. Quando Jesus entrou na cidade de Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo que lhe ajudasse. E ele disse: Senhor, o meu servo está em casa. Olha aqui, coisa interessante. Ele disse: o meu servo está em casa, paralítico, e num terrível sofrimento. Jesus então disse: ok, eu irei curá-lo. Quando Jesus disse isso, o centurião respondeu: Senhor, eu não mereço, eu não sou digno de receber o Senhor debaixo do meu teto, na minha casa. Basta que o Senhor diga uma palavra e o meu servo será curado, porque eu também sou homem sujeito à autoridade. Eu tenho soldados sobre o meu comando. Eu digo a um, vai, e ele vai. Eu digo a outro, venha, e ele vem. Eu digo ao meu servo, faça isso, e ele faz. Quando Jesus ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse às pessoas que o seguiam: olha, eu digo a verdade a vocês, em todo Israel eu não encontrei ninguém com tamanha fé. Aí lá no versículo 13, então Jesus disse ao centurião: pode ir, vai, porque da forma como você creu, assim acontecerá. E na mesma hora em que Jesus falou, aquele servo, aquele doente foi curado. Esse texto nos ensina então que a distância não impede o milagre. Vamos falar juntos, como a gente fala junto? Vamos todo mundo falar juntos? A distância não impede o milagre. Senhor Jesus, eu quero ouvir a tua voz. E eu quero que através de mim, através do Senhor falando, os meus irmãos também possam ouvir a tua voz. No nome de Cristo. Amém. Queridos, com certeza, o sentimento mais intenso que temos nesses últimos meses é a saudade. O sentimento mais falado, saudade do abraço. Eita, é incrível, saudade do abraço. Quem poderia imaginar que um dia nós iríamos sentir saudade de um abraço? Até quem não gosta de abraçar está com saudade de um abraço, saudade de estar perto, saudade da vida normal. Nós estamos vivendo um problema. Olha que coisa. Nós estamos vivendo um problema onde a melhor coisa a fazer é se afastar, quando na verdade o que nós não queremos é nos afastar. Mas é preciso se afastar. Preciso se afastar para que esse abraço volte logo. Ixi. É muito ruim ficar longe. Nós não nascemos para ficar longe. Eu e você não nascemos para ficar longe. Mas nesse momento, o mais interessante a fazer é ficar longe. Porque se ficarmos longe agora, esse abraço ele vai acontecer mais rápido.
Esse abraço vai acontecer daqui uns dias. Agora, se não ficarmos longe, se insistirmos com algumas rebeldias contra as orientações médicas, a gente só vai estar empurrando esse abraço lá para frente. Lá para frente. Às vezes a gente fica aí pensando, é culpa das autoridades que falaram que acabaria tal dia, acabaria. É claro, às vezes a autoridade nem tem tanta culpa, é que a gente está nessa ansiedade aí. Não vamos entrar aqui em mérito nenhum. Até porque, meus irmãos, aqui na nossa cidade, eu sei que talvez você esteja me ouvindo em tantos lugares, fora de Marília, fora de São Paulo, fora do Brasil. Aqui já aconteceram, parece que 2 ou 3 reuniões com os pastores para ver se volta ou não volta às igrejas. Meus irmãos, é uma insensatez qualquer pessoa querer voltar culto público com todo mundo junto agora. Seria uma insensatez minha, por isso que eu nem fui em nenhuma das reuniões, tá? Já quero que vocês saibam disso. Não fui e não vou, porque quem sabe o momento certo para cuidar, para reunir a terceira igreja batista, sou eu e a minha liderança com quem eu converso. Eu sou doido de botar meus docinhos de coco velhinho aqui dentro, e não que seja só os velhinhos também não, botar uma mulher com a sua família, com seus filhos, enfim, no momento certo, nós vamos voltar, mas nesse momento, a gente precisa ficar longe. E aí a gente volta para esse texto, porque em Jesus nós temos uma segurança, você pode dizer isso com toda segurança. Em Jesus nós temos a segurança de que a distância não impede o milagre, aleluia, amém. A distância não impede o milagre, e esse texto mostra que Jesus fez um grande milagre, quando a pessoa doente estava longe, e nós podemos aprender algumas coisas muito grandes, porque o milagre não aconteceu, esse texto nos ensina muito, porque o milagre não aconteceu por outra coisa, a não ser pela forma como ele foi buscado. Olha isso, a forma como nós buscamos os nossos milagres, elas interferem diretamente na ação de Deus. Eu já disse para você uma vez, que Deus não se impressiona com problema, não, Ele se impressiona com pessoas, aprenda isso, pessoas sim, pessoas impressionam Jesus, problemas não. E olha, isso não é falta de amor, não. Guarde e analise profundamente isso que eu estou te dizendo. Algumas pessoas querem que Deus faça muitas coisas, mas elas não estão nem aí para Deus, e de repente elas estão vivendo um grande problema, querem apenas que Deus cure e cuide do problema dela, mas elas não querem nada com Deus. Por outro lado, esse texto nos ensina algumas coisas que vai mexer com o nosso coração. Vamos lá ver alguns pontos que se destacam nesse texto. Versículos 5, 6 e 7 mostra que quando Jesus entrou na cidade de Cafarnaum, vai acompanhando aí, corre até ele um centurião e diz: Senhor, o meu empregado, o meu servo, o meu soldado, ele está terrivelmente doente, sofrendo muito. Então Jesus fala o seguinte: eu vou curá-lo. É interessante que no primeiro momento, quando aquele homem procura Jesus, Jesus diz: eu vou curá-lo. Jesus, ele se dispõe a ir. Queridos, o centurião era uma autoridade do exército romano, era uma pessoa que comandava um grupo de 100 soldados, era um comandante. Mas é incrível como que esse homem, sendo um comandante militar, ele toma a atitude de ir até Jesus pelo servo dele que estava doente. É curioso isso, gente. Isso nos ensina muito. Ir a Jesus pelo outro. Mas não é o outro qualquer não. É o outro empregado. É o outro menor. É eu ir a Deus pelo meu outro menor. Menor, não no conceito diante de Deus, porque diante de Deus ninguém é menor,
Mas nesse sentido, foi um patrão indo a Deus pelo empregado. Foi um comandante indo a Deus pelo soldado. Alguém poderia dizer: puxa vida, que coisa interessante, porque se vira, né? Está doente, vão outros atrás do milagre. Não, olha, eu fico imaginando, eu queria ser soldado de um comandante desse. Sabe por quê? Porque alguém que se preocupa. Ele não se preocupava apenas em mandar, em dar ordens, ele se responsabilizava pelos seus súditos. Ele tinha responsabilidade pela cura dos seus súditos, dos seus servos, dos seus soldados. Ele foi até Deus pelos seus. O maior foi até Jesus pelo menor. Nós vivemos um tempo onde nós temos visto, e aí você vai me entender, temos vivido um tempo onde os menores têm sido abandonados pelos maiores. Eu gostaria que você, que é apenas um servo, uma serva de Deus, pudesse abrir o seu coração e começar a ir até Jesus, por quem está perto de você. Meus irmãos, eu gosto muito de Jeremias capítulo 29, Jeremias capítulo 29, versículo 11, 12, 13 e 14. É aquele texto muito conhecido, Jeremias 29. O Senhor fala assim: eu sei os planos que eu tenho para você. Eu tenho para você planos de paz e não planos de mal. E aí Jesus ele fala assim: então você deve me buscar. Você deve me buscar. E ao me buscar, você me encontrará. Mas Jesus coloca uma condição: você deve me buscar de todo o seu coração. E quando me buscar de todo o coração, eu serei achado por você. Queridos, eu acho que nós nunca tivemos tanto tempo para buscar ao Senhor. Não. Eu pelo menos nunca tive tanto tempo para buscar a Deus. E eu queria muito então que você atentasse para essa verdade, porque o próprio Senhor, Ele fala assim: é tempo de me buscar de todo o coração. E aí eu queria colocar uma coisa para você: você tem buscado ao Senhor? Por favor, não terceirize a sua comunhão com Deus. Não terceirize a sua comunhão com Deus. Olha, quando eu li esse texto, é curioso. Vocês acham que, sinceramente, quem é que recebeu mais de Jesus aqui? Não foi a cura, não, foi esse centurião. O fato de ele buscar ao Senhor, a maneira como ele buscou, que a gente vai desenvolver ainda um pouco mais, fez com que ele fosse o grande abençoado dessa história. Queridos, não entre em férias espirituais. Esse momento impede, sim, que nós estejamos juntos na igreja, em cultos, se abraçando, mas não nos impede de buscar ao Senhor e buscar mesmo, buscar com tempo. Amém? Essa pandemia pode nos tirar muita coisa. Essa pandemia pode nos tirar o abraço, pode nos tirar aquele almoço juntos, aquele churrasquinho, pode nos tirar aquela comunhão, pode nos tirar aí as nossas corridas, as nossas maratonas, pode nos tirar as nossas festas. Eu estou falando assim, você está pensando que eu não estou vendo alguns maratonistas que nem treinaram hoje? Parou tudo, mas tem uma coisa que não parou. Essa pandemia não pode me afastar do meu Deus, ela não pode me afastar do meu Senhor. Agora deixa eu te perguntar, o que essa pandemia, o que esse tempo de isolamento tem feito com a sua vida espiritual? Sim, vamos olhar para esse centurião, a maneira como ele buscou a Deus. O que essa pandemia tem feito com a sua vida espiritual? Aliás, você continua firme, irmãozão? Você continua firme, mulher de Deus? A sua luz está acesa? Seu vaso de azeite está cheio? Olha lá, hein? Se domingo que vem a gente falar o seguinte: vamos ter um culto da terceira batida, como é que você vai estar, hein? Você vai estar aceso? Você está firme? Ou você está bambeando? Bambeia não.
O que não pode agora é aglomerar. Pode não. Mas bambear também não pode não. Em nome de Jesus, eu queria que você olhasse para esse homem, esse centurião, pela forma como ele buscou o Senhor pelo seu servo. Buscar a Deus é tão bom, gente. É tanta resposta. A gente sente o nosso coração preenchido. A gente se sente consolado. Meus irmãos, eu tive um privilégio essa semana. Um privilégio. Nós não estamos podendo fazer velórios. Mas aí uma família teve uma ideia tão interessante. Já que não podemos fazer velório, e justamente eu que não posso porque eu tenho alguém de alto risco ligado a mim, simplesmente essa família falou o seguinte: pastor, vamos fazer uma live, o senhor entra ao vivo lá na hora do velório. Eu falei: Jesus, mas eu nunca passei por essa experiência, meu Deus. Meus irmãos, sei o que você vai falar agora. Eu entrei ao vivo no velório. Olha, mas foi um negócio tão de Deus. Tão de Deus. Eu acho que tinha por volta de umas 10, 12 pessoas. Não é fácil não. Você pensa que não é não. Quando você entra para orar por aquela família. Mas sabe o que aconteceu? Naquele momento de luto, nessa experiência tão linda, e eu louvo a Deus pela sua vida, Thalita, Marcos, que o Senhor console o coração de vocês nesse momento. Luciano Arantes, essa família tão querida perdeu a mamãe deles, e aí eu pude entrar ao vivo, entrar com eles, estar ali com eles. Ali nós demos as mãos, oramos, e a consolação entrou. Meus irmãos, olha que foi glorioso. Foi glorioso. Sabe o que eu estou querendo dizer para você? Essa pandemia não tem condição, ela não nos rouba muitas coisas. Não nos rouba. E eu adorei a experiência. Nunca tinha vivido isso. Glória a Deus pela vida dessa família que teve essa ideia. E nós tivemos aquela cerimônia linda de consolação daquela família. Queridos, eu gostaria de fazer uma coisa. Eu contei essa experiência agora, mas eu queria muito que, voltando àquela pergunta, o que essa pandemia tem feito com a sua vida espiritual? Você continua firme? A gente não tem visto muitas pessoas, mas a gente tem um vício em rede social, que eu queria. Vocês perceberam que toda semana eu faço uma proposta aqui, né? Toda semana eu trago uma proposta. Eu tenho agora a proposta. E olha, por favor, não pode esquecer, tá? A gente tem um vício em rede social, que é sempre o quê? Sempre os mesmos. Sempre os mesmos. Eu vou sempre mandar oi para os mesmos, eu vou mandar uma mensagem, eu vou telefonar, sempre os mesmos. Ok, eu queria que essa semana acontecesse algo revolucionário entre nós. Nós somos algumas centenas de pessoas, ok? Você lembra disso? Ok. Eu queria que nesta semana nós fizéssemos uma rede de contatos abençoadores. Uma rede de contatos. Não é para você ficar entrando em rede social, curtindo isso. Não. Isso você continua fazendo. Mas a minha proposta para você é que nós façamos nessa semana uma rede de contatos abençoadores. Mas no particular, viu? Não entra naquela lista de transmissão e manda sua mensagem para 250. Não, isso aí não vale. Eu te repreendo em nome de Jesus. Não vem mandando. Eu sei que você mandou para 350. A minha proposta é o seguinte: você vai pegar o seu celular. Se você não puder ligar, porque os créditos estão assim, em quarentena, porque tem gente aqui que os créditos do celular estão em quarentena também, né? Eu queria que você entrasse no privado, no particular com aquela pessoa, e você tivesse um particular entre você, ela e Deus. Escolhe. Só que a tarefa é o seguinte: 5 no mínimo por dia. Você achou muito? Não é muito não. Você tem quantos contatos você tem?
Imagina que se nós fizéssemos isso a partir de agora, não é só essa semana não. Mas eu queria que você começasse então. Lembra aí, vamos lembrar juntos? Vamos lá, vamos puxar aqui. Quem que faz tempo que você não vê? Quem que faz tempo que você não tem um contato? Quem que faz tempo que você não vê nada dele? Está sumido. Você não vê uma postagem, você não vê um recadinho, você não vê nada disso. Ele não fez aniversário em março, abril, maio, junho, né? Porque tem muitas pessoas que é assim, né? Quem? Eu estou com uma penca de gente lembrando aqui que essa semana, sim, então eu queria que nós fizéssemos nessa semana uma rede de contatos abençoadores, contatos via rede social. O ideal mesmo, não tem coisa mais gostosa do que você catar o telefone e dar uma ligada, ligar, isso. Mas eu queria então que você pudesse fazer isso. Vai ser um contato de comunhão. De repente você vai ligar para uma pessoa e essa pessoa está fria. Lembra que eu perguntei agora há pouco? Você está firme? A lâmpada está acesa? Ok. Eu queria que você pudesse ser um abençoador. Provavelmente você vai ligar para uma pessoa, como aconteceu comigo essa semana, e por isso o Senhor me inspirou. Eu fiz contato com uma pessoa, não sei lá, por acaso, de vez em quando você passa num negócio lá, você vê uma galeria de fotos, eu falei, puxa vida, mas só que essa pessoa já fazia, talvez, 1 ano e meio, ela não é da Terceira Batista, não mora em Marília, mas foi daqui, e eu fiz um contato, ela disse assim, que anjo te mandou fazer contato comigo, pastor Vinícius? Ela falou, eu precisava exatamente disso, desse contato, e ela falou assim, eu precisava do seu contato, PV. Meu Deus, olha que coisa de Deus. Eu queria que você pudesse então fazer essa rede de contatos, de forma abençoadora, contato de oração, contato de despertamento espiritual, de você poder chamar o seu irmãozinho, a sua irmãzinha, ei, vamos lá, se firma, se fortaleça, vamos caminhar, a primeira questão então que nós analisamos daquele centurião é que ele foi buscar Jesus falou assim, não, eu vou curar o seu servo. Aí, meus irmãos, no versículo 8 tem uma fala desse homem incrível, porque simplesmente ele disse, Senhor, não, eu não sou digno de que o Senhor entre debaixo do meu teto, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa para curar o meu servo. Opa, olha que detalhe bonito, o servo dele estava na casa dele. Uau, eu nunca tinha parado para pensar nisso, nem você. O soldado estava na casa do comandante, o comandante trouxe o soldado para casa, para cuidar dele, tanto que ele disse para Jesus, não, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Aí ele fala o seguinte, diga apenas uma palavra, Senhor, e o milagre acontecerá. Aqui então a gente volta agora no tema da nossa reflexão, que é o quê? A distância não impede o milagre, mas para isso alguma coisa tem que acontecer entre Jesus, que tem o poder, e a pessoa necessitada. Gente, que coisa linda, que coisa incrível você está aprendendo aqui agora. Aquele centurião, meus irmãos, sendo quem ele era, talvez noutra situação ele poderia estufar o peito e até ir marchando para casa. Olha quem está vindo atrás de mim, olha quem está vindo, Jesus, todo poderoso. Aí ele fica mais poderoso ainda, né? Já era centurião, Jesus vindo atrás dele. Olha, isso aí seria uma campanha política, hein? Acho que ele seria promovido a general. Gente, sabe por quê? Porque ele usaria isso aí como pretexto. Todo mundo iria dizer o quê? Uau! Olha quem está vindo na casa do centurião. Ai, mas isso não funciona com Jesus, né? Provavelmente, meus irmãos, esse texto nos ensina para nós não passarmos nem perto dessa possibilidade. Sim. E aí, queridos, aquele homem diz, não, Senhor, não, eu vim pedir para que o Senhor curasse o meu servo, mas não vá lá em casa, eu não sou digno, Senhor, eu não sou digno. Diga uma palavra, o Senhor pode dizer uma palavra, e onde o meu servo está? Meus irmãos, apesar de ser uma autoridade, aquele homem fez isso. Aí você vai comigo, olha que humildade, gente, que humildade.
Aí você vai em Mateus capítulo 5, versículo 5, você encontra o próprio Jesus falando o quê? Bem-aventurados os humildes. Por quê? Porque eles herdarão a terra. Aleluia. A humildade gera prosperidade espiritual e gera prosperidade material. Aliás, a humildade é um traço espiritual maravilhoso. Os humildes são abençoados. São abençoados. Agora é interessante, esse homem, meus irmãos, ele mostra para nós alguma coisa tão grandiosa e tão profunda, mas a gente acaba também aprendendo outra coisa muito interessante, porque Jesus não tem padrão de ação. Algumas igrejas, oh Deus, tem misericórdia, repreenda, queima e passa o cajado, Jesus. Algumas igrejas, meus irmãos, ensinam que para acontecer algum milagre você tem que ir lá. Venha aqui. O negócio acontece lá. E quando você quando você ouve o depoimento do milagre, a pessoa diz: o meu milagre aconteceu lá. Não tem lá não, meu filho. Lá. Onde está isso? Onde está isso? Qual a base bíblica para isso? Jesus não tem padrão de ação. Jesus não cabe em nenhum padrão de ação. Jesus não tem padrão porque os padrões são pequenos demais para a grandeza do Senhor Jesus. Amém? Ele faz quando precisa fazer. Você lembra do Zaqueu? Vamos fazer algumas comparações. O milagre do Zaqueu. O Zaqueu também, meus irmãos. Zaqueu era um pecador terrível. Curiosamente, Jesus quebra todos os padrões e fala o quê? Eu vou para a sua casa. E ele foi. Ele foi para a casa do Zaqueu. E lá na casa do Zaqueu também, com toda a humildade, o Zaqueu diz: eu me arrependo e devolvo 4 vezes mais. Olha só que coisa. Vocês lembram que uma vez Jesus curou a filha do Jairo? Jesus, chega alguém e diz assim: Senhor, corre, porque o teu servo, o Jairo, estava com uma filha. E aí Jesus está com aquela situação, o próprio Jairo ali diante de Jesus: Senhor, a minha filha. Só que Jesus então está caminhando para lá. No meio do caminho acontece aquele episódio quando aquela mulher que tinha um fluxo de sangue interrompe a viagem de Jesus até lá. Jesus fica por ali, faz um milagre na vida dela, e de repente, quando ele dá o próximo passo, alguém chega e fala assim: não precisa mais ir na casa do Jairo, a menina morreu. Olha outro padrão de cura. Jesus diz: não, eu vou. Eu tinha saído daqui para ir para lá enquanto ela estava doente, então eu vou lá. Ela não está morta não, ela está dormindo. E quando Jesus chega lá, ele diz o quê? Talita cumi, menina, levanta e brilha para Deus. Aleluia. Mas o milagre foi diferente aqui agora. Percebe? Eu gosto muito dessa ideia de que Jesus não tem padrão de ação, porque isso também, meus irmãos, nos ensina que não existe padrão de comunhão, não existe padrão de culto, não existe padrão espiritual. Os padrões são criados pelos homens. O que Jesus tem é amor e poder para agir quando se tem fé e entrega. E aí o versículo 10, olha a cena, continua. Então o centurião chega, o primeiro tópico, né? Jesus, o meu servo está terrivelmente doente, corre, por favor, cura ele. Só fala isso. Jesus fala assim: ok, eu vou curá-lo. Ele diz: não, eu não sou digno que você entre na minha casa. Diga uma palavra, o meu servo será curado. Aí Jesus para tudo, olha para todo mundo que estava seguindo ele, aquela multidão, diz assim, versículo 10: gente, eu estou admirado da fé desse homem. Em toda a nação de Israel eu não vi uma fé como essa. É incrível como que esse homem, meus irmãos, ele mostra o como e o quanto ele crê no poder de Jesus. Por isso que eu queria ensinar para você: a distância não impede o milagre. Eu tenho que ir ali para receber, eu tenho que ir lá, eu tenho que ir. Não, meu querido, não. Vou falar uma coisa para você, filho. Essa pandemia me afastou de você. Essa pandemia afastou você do culto, afastou você da igreja,
afastou você de alguns lugares, mas essa pandemia não afastou Jesus da sua vida. Amém? E eu espero que você também não tenha sido afastado por ela, da presença de Deus, porque a distância não impede o milagre. A gente precisa, às vezes a gente fica tão comovido com as dificuldades, que a gente não valoriza os milagres. Algum tempo atrás eu fui procurado por um dos meninos aqui da igreja, um que toca aqui, um bonitão, sabe? Um negãozão bonito, charmoso, daquele saudável, que quando canta com aquele boné, aquele chapéuzinho, entendeu? Todo sereco-teco, né? Ele falou: pastor, olha, em meio a tudo isso, em meio a toda essa batalha, sabe o que aconteceu comigo com o meu trabalho? Eu falei: diga, Marcelo. Ele falou assim: eu fui promovido. Olha isso. Amém? Ou seja, os milagres continuam acontecendo. Ele falou assim: eu fui promovido. Glória a Deus. Queridos irmãos, o próprio Jesus diz: eu nunca vi uma fé como a desse homem. Eu queria fazer uma pergunta para você. Você já parou para pensar sobre o que toca o coração de Jesus na busca de um milagre? Eu te falei agora há pouco. É o problema, é a intensidade do problema, ou é a forma e a fé de quem busca o Senhor? Lembre-se disso. Jesus se impressiona com pessoas, não com problemas. E eu queria que você atentasse para essa verdade. Aprenda a tocar o coração de Jesus. Aprenda a tocar o coração de Jesus. E esse homem aqui, esse centurião, percebe que o milagre, gente, não sei se vocês perceberam até agora, o milagre parece que foi menor, menos importante do que a manifestação da fé desse homem. E aí termina então no versículo 13 de Mateus capítulo 8, que diz o quê? Jesus então fala para ele: pode ir. E quando ele vai, a Bíblia diz, na mesma hora que Jesus diz, pode ir, naquela mesma hora, o milagre aconteceu. Eu queria que você atentasse para essa verdade. Milagres acontecem à distância, porque Jesus está sempre perto. Aleluia. Vamos falar juntos? Todos nós? Milagres acontecem à distância, porque Jesus está sempre perto. Mais uma vez, milagres acontecem à distância, porque Jesus está sempre perto. Amém? Eu quero orar com você. E a minha oração nesse momento é que você aprenda a buscar ao Senhor na mesma intensidade que esse centurião buscou. Eu quero orar com você por isso. Eu quero que você, em nome de Jesus, depois dessa reflexão, você mude a forma como você busca o Senhor e como você se apresenta a Ele. E aí, antes da gente orar, eu fico imaginando que quando aquele centurião chega em casa, ele encontra o servo dele curado. E quando ele encontra o servo dele curado, aquele soldado curado, algumas pessoas perguntam assim: olha, Jesus está vindo, nem precisa vir mais porque já está curado. Ele diz: não, Jesus não vem. Não vem porque o milagre aconteceu à distância. Jesus não estava distante, Ele estava perto. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado por nós aprendermos hoje de que milagres acontecem apesar da distância, porque o Senhor nunca está longe. Eu quero te agradecer, porque o Senhor está sempre perto, sempre, sempre perto. E eu quero te pedir que o Senhor nos ensine a entender essa verdade e a viver esta verdade. Obrigado, Jesus. Te agradecemos pelos muitos milagres, mas pedimos, vem sobre nós, sobre a nossa casa,
sobre esta casa, Jesus, sobre esta família, eu peço o teu milagre, em nome de Jesus, amém. Vamos cantar para adorar esse Deus maravilhoso. Ele tem poder, Ele tem poder. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Ele venceu. Me aceita com os meus medos, falhas e temores. Enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir seus passos, a ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder, Tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder, tem poder pra salvar, pra sempre. pra sempre autor da
sobre a morte venceu. Posso o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Posso o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Posso o mundo ver brilhar a